Seja muito bem-vindo a mais um programa A Bíblia Foi Escrita para Você. Meu nome é Marcela Martins, sou missionária da comunidade Canção Nova e vou estar em alguns desses programas vivendo essa experiência da palavra com você. Mês de setembro, mês da Bíblia, imbuídos por aquilo que a CNBB nos orienta, estaremos estudando a Carta aos Romanos. Hoje nós começaremos com a Carta aos Romanos, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Antes disso, nos coloquemos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, neste momento, nós nos colocamos na Tua presença para que de fato a Tua palavra possa alcançar a nossa vida e o nosso coração. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor a falar conosco, abrir os nossos ouvidos e preparar o nosso coração para receber a semente lançada desta palavra, para que ela não volte ao Senhor sem cumprir em nós a Tua vontade. Amém. Começamos então com a leitura da Carta aos Romanos, capítulo 4, versículos de 1 ao 13. Que diremos de Abraão, nosso pai, segundo a carne? Que terá ele conseguido? Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, ele tem de que se gloriar, mas não aos olhos de Deus. Com efeito, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi levado como justiça. Ora, para quem faz determinada obra, o salário não é contado como um presente, mas como coisa devida. Ao contrário, quem, sem fazer obras, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé é levada em conta como justiça. É assim que Davi declara feliz aquele a quem Deus atribuiu a justiça independente das obras. Feliz aqueles cujas transgressões foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Feliz aquele cujo pecado o Senhor não levou em conta. Essa declaração de felicidade diz respeito só aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Pois dizemos: para Abraão, a fé foi levada em conta como justiça. Em que circunstância se deu isso? Para Abraão circuncidado ou não? Não quando já estava circuncidado, mas quando era ainda incircunciso. Ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que possuía pela fé, quando ainda incircunciso. Assim tornou-se pai de todos os crentes incircuncisos, aos quais foi conferida a justiça, e tornou-se pai também daqueles circuncisos, que além de circuncidados fisicamente, seguem as pegadas da fé do nosso pai Abraão, quando ainda incircunciso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo fala aqui para uma igreja nascente, é importante que nós entendamos isso. E quem era a igreja de Roma? A igreja de Roma era uma igreja nascente ainda muito apegada à lei, formada pelos gentios, que eram ali o povo romano, né? Que no Império Romano a lei se fazia acontecer de qualquer forma, ou pelo bem ou pela força, e também por judeus que se converteram ao cristianismo, mas que tinham ali em toda a sua história religiosa a Torá, né? 513 preceitos a serem cumpridos da Torá. Então, para eles, a lei era algo muito importante. E muitas vezes, a justificação, a salvação acontecia pelo cumprimento da lei. Eles até consideravam justo como salvo, né? Todo aquele que praticava justiça era também salvo. Então, Paulo trabalha aqui, diante desta realidade, duas questões. A primeira, como somos justificados? E a segunda, quem pode ser justificado? E Paulo vai dizer o quê? Que somos justificados pela fé. E aí ele traz como exemplo o pai Abraão, né? O pai da fé, na história dos judeus, de maneira muito importante e significativa, dizendo que Abraão, ele usa Gênesis 15:6 aí como citação e diz: Abraão acreditou no Senhor e isso lhe foi dado como crédito, para dizer que a salvação não vem pelas obras, mas ela vem pela fé. E que fé é essa? A fé de Abraão? Uma fé que a partir da intimidade com o Senhor adere ao projeto de Deus. Abraão, porque acreditou, foi capaz de aderir ao projeto de Deus
e veremos depois sair da sua casa e tantas outras realidades, né? E depois ele traz essa questão da circuncisão. Para o judeu, a circuncisão era um sinal muito importante, então ele queria que todos aqueles que fossem convertidos ao cristianismo, também os gentios, fossem circuncidados. E ali Paulo vai explicando que o mais importante não é ser circunciso ou ser incircunciso. Ele ainda usa aqui no final, né? Mas é seguir as pegadas da fé do nosso pai Abraão. Então, como nós somos justificados? Quando abrimos o nosso coração à experiência de fé pela intimidade com Deus, como fez Abraão. Quem pode ser justificado? Todos nós que nos abrimos a Deus. O que é necessário, então, explica ele, aquela primeira igreja de Roma, desapegar da lei de religiosidade, que quer dizer o quê? Muitas vezes nós cumprimos muitos preceitos, mas o nosso coração está distante de Deus. E atualizando essa palavra na nossa vida, isso é também para nós. A nossa salvação, a nossa justificação não depende tanto daquilo que nós fazemos, da justiça que nós realizamos. Claro, nós vamos ver depois que existem as obras de fé. Então, porque nós acreditamos, porque nós fazemos uma experiência com Deus e aderimos ao projeto de Deus e aderimos à fé, as nossas obras serão obras de fé. Mas não é disso que Paulo dizia aqui, mas daquele pelagianismo que dizia, né? Eu me salvo pelo meu esforço e pela minha justiça. Não, todos nós podemos ser justificados e salvos, dependentes de Deus, dependentes da experiência com Deus, dependentes não do que nós realizamos, mas do que Deus realiza em nós. E a circuncisão passa a ser, então, apenas um sinal ali na vida de Abraão, né? Um sinal corporal do que já foi realizado, que é essa adesão a Deus. E podemos concluir dizendo, né, a partir dessas palavras citadas de Davi, que ser perdoado sem merecer é para qualquer um de nós uma bem-aventurança. O Senhor fez isso com os primeiros cristãos e o Senhor faz isso com todos nós. Que precisamos então abrir o nosso coração à intimidade e à experiência com Deus. Muito mais do que praticar uma fé, praticar uma devoção, é necessário que primeiro o nosso coração esteja próximo ao coração de Deus. E é isso que eu quero te convidar agora, a voltar o seu coração para o Senhor e desejar isso dele. Senhor, que a partir desta palavra, assim como o pai Abraão viveu uma experiência de intimidade com o Senhor e pôde ser capaz de aderir aos seus projetos, nós queremos hoje viver esta verdade. Senhor, não é o que nós fazemos, mas é o quanto o nosso coração está em Ti. Pedimos, Espírito Santo, a graça de que o nosso coração permaneça em Deus e que, permanecendo nele, possamos aderir a esta fé, aderir a esta verdade. Fomos salvos, fomos justificados e por isso podemos viver a vida nova. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.